Durante a exploração de uma caverna, um jovem aventureiro acaba separado de seu grupo e é obrigado a se alimentar dos monstros que vivem no lugar para sobreviver. Então, em meio ao desespero e à desesperança, o rapaz encontra a luz com o surgimento de novos poderes. Fala galera, hoje no Resumindo Animes, nós vamos acompanhar Arifureta from Common Place to World Strongest. E pessoal, nós estamos quase chegando a 300 mil inscritos, então bora dar aquela força pro canal. E se inscrever e caprichar no like para bater a meta de 7.258 likes. E agora, bora lá. Começamos vendo Hajime Nagumo sozinho nas profundezas do grande labirinto Orcus, após o grupo de aventureiros que ele estava acompanhando ter caído em uma emboscada e ser atacado por um monstro gigante chamado Behemoth. Assustado com a situação, o garoto vê um coelho e se pergunta o que o Pernalonga estava fazendo ali, mas percebe que aquele não era um coelho normal, e sim um monstro que parte para cima dele ao vê-lo. Hajime tenta escapar da criatura, mas antes que pudesse atacar, o coelho é devorado por um monstro parecido com um urso, que em seguida devora o braço do rapaz como sobremesa. E com certeza esse cara caiu no pior lugar da terra. Assim, mais apavorado do que nunca, Hajime começa a se arrastar pelo chão, enquanto abre caminho pelas paredes da caverna usando seu poder de transmutação. E aí ele para debaixo de um cristal sagrado que era formado pela cristalização de mana durante vários milênios, pois estava sem forças devido ao seu ferimento. E ali ele se recorda que pouco antes de cair, os demais aventureiros o achavam um inútil. E mesmo assim o garoto tentou enfrentar um monstro gigante para dar tempo deles fugirem. E então ele havia sido atingido por um fogo amigo, pouco antes de ser atirado nas profundezas do labirinto. Passamos para 9 dias antes, quando a sacerdotisa Kaori Shirasaki avisou Hajime sobre um sonho que ela teve, onde o garoto sofria algo terrível no treinamento deles no grande labirinto Orcus. E Hajime responde que confiava nos poderes dela para curá-lo caso algo acontecesse lá, e a moça promete protegê-lo. De volta ao presente, Hajime se revolta por estar naquela situação e não receber socorro de nenhum dos seus amigos, e tendo amigos assim ele nem precisa de inimigos. Com isso, Hajime resolve que sairia dali a qualquer custo, e antes que tomasse uma atitude ele bebe a água que estava pingando no cristal sagrado. Depois, ele atrai alguns monstros que estavam por perto e se alimenta deles, pois estava faminto. E quase que imediatamente o garoto começa a gritar de dor, e seus cabelos que eram negros passam a ser brancos, além de seus olhos terem adquirido uma coloração avermelhada. Nessa hora, Hajime percebe que passou a ter novos poderes, e que só sobreviveu após comer a carne dos monstros por conta da água que pingava do cristal sagrado. Assim, ele passa a usar seus novos poderes para criar uma pistola, que ele chama de Donner, e ele também cria munição a partir das pedras da caverna. E ao perceber que ganhava novos poderes conforme se alimentava de diferentes criaturas, ele começa a caçar os monstros do lugar, até que consegue sua revanche contra o monstro urso que havia comido seu braço, e retribui o favor, comendo o braço dele também, e usando sua pele como roupa. Então passamos para o reino de Hailai, onde o rei Elehai proíbe os aventureiros de falarem sobre a perda de Nagumo. E Shizuku e Agashi, outra das aventureiras, começa a se recordar do dia em que eles foram transportados para aquele mundo, por conta de uma guerra entre os humanos e os demônios, e os seres demoníacos estavam vencendo por conta deles controlarem os monstros. Tudo isso enquanto ela treina para afastar a sua frustração por ter perdido um companheiro. Em determinado momento ela vê Daisuke e Yama agindo de forma estranha, falando para si mesmo que ninguém tinha visto ele atacar Hajime. Contudo, Shizuku não ouve o que ele falou e o convida para treinar com ela, mas ele recusa, deixando a moça sozinha, que lembra que o cara não se dava bem com Hajime, e se pergunta se tinha algo a ver com o fato de Ayama gostar de Kaori. Depois disso, Shizuku vai até o quarto onde Kaori está dormindo há 5 dias, quando a garota desperta e fica desesperada ao se lembrar de Hajime. Ao mesmo tempo, o garoto continua sua jornada no labirinto atrás de uma saída, e pelo caminho ele continua se alimentando de monstros para fortalecer seus poderes. No entanto, conforme ele avança pelos túneis escuros, o rapaz só consegue ir mais para baixo nas cavernas. E não sei porquê, mas isso me lembra um pouco do filme Assim na Terra como no Inferno. E digamos que se as coisas forem parecidas, se descer mais, as coisas vão piorar. Então Hajime chega em uma porta misteriosa, muitos níveis abaixo do nível em que ele havia caído muitos dias antes. E ao tentar passar pela porta, Hajime a encontra trancada e protegida por um feitiço de proteção, que se manifesta e faz com que 2 estátuas ganhem vida para combater o rapaz. Contudo, ele derrota os guardiões rapidamente, acertando um tiro no único olho de cada uma das criaturas. De volta ao reino Hailai, Kaori pede ajuda de Shizuku para se fortalecer e voltar para o labirinto para resgatar Nagumo, e a outra, como uma boa amiga, aceita. Nas cavernas, o aventureiro dá aquela famosa luteada nos bichos e usa os itens retirados dos corpos dos monstros para abrir a porta, e lá dentro ele encontra a Alessia, Gaudia, Vespertile, Avatar, ou Iwe para simplificar. Ela é uma vampira de uma linhagem real que estava aprisionada ali após ser traída pelo próprio tio, e que possui o raro poder de se regenerar. A moça suplica a Hajime que a ajude, e mesmo a princípio ele se recusando, o rapaz aceita libertá-la, e assim que faz isso, um monstro que estava ali para garantir que Iwe não escapasse, os ataca.
Então Hajime contra-ataca usando a Donner, porém seus disparos são ineficazes devido à forte couraça que o ser possuía. Vendo aquilo, Yue vai até o garoto e bebe um pouco do seu sangue para se fortalecer. Depois, ela dispara uma bola de energia que enfraquece a criatura, mas não é o suficiente para feri-la. E Hajime diz para unirem seus poderes para acertarem o mesmo ponto na couraça do monstro, e assim conseguem derrotá-lo. Após isso, os jovens estão conversando, e Hajime conta sobre os vampiros terem sido extintos em uma guerra 300 anos atrás, o que fazia de Yue a última de sua raça. Em seguida, ele pergunta se a vampira sabia como escapar daquele labirinto, e ela diz que não, mas conta que aquele lugar havia sido construído por um dos dissidentes, e que eles costumavam servir as entidades que lutaram contra os deuses dos humanos tempos atrás. Mas ao perderem a guerra, os dissidentes fugiram para lugares como aquele. Ela ainda completa, falando que se fossem até o fundo do labirinto onde o dissidente se escondia, talvez conseguissem encontrar a saída. E antes de partirem, o rapaz usa a resistente couraça do monstro derrotado para criar mais uma arma, que ele chama de Shilagen. Durante a caminhada até o fundo do labirinto, Hajime conta para Yue o que tinha acontecido com ele antes de encontrá-la, e a moça fica com pena dele, por ter sido abandonado. No entanto, ele fala que não se importava mais com aquilo, e que nem buscava se vingar dos amigos, apenas queria achar um jeito de voltar para casa. E ouvindo aquilo, Yue fica triste, pois não tinha um lar para retornar. E nessa hora, Hajime a convida para voltar ao Japão com ele, deixando a moça empolgada. Na cidade, vemos os amigos de Hajime se preparando para retornar ao labirinto, e de volta à caverna, a dupla enfrenta a Era Venenosa, que usava flores para controlar as outras criaturas, e Yue acaba caindo sob a influência do ser, atacando Hajime. E quando a Era tenta controlar o jovem também, ela não consegue devido ao fato dele ter adquirido imunidade após ingerir dezenas de monstros. Dessa forma, Hajime consegue libertar Yue e finalizar a Era Venenosa usando o Donner. E é assim que se faz, Batman. Assim, os dois continuam a descer, e ao chegarem no 100º nível, encontram mais uma porta misteriosa. Do lado de dentro, a dupla é atacada por uma hidra de várias cabeças, sendo cada uma delas de uma cor, e a cabeça branca era a mais poderosa, porque era a que tinha mais dinheiro. Mentira, ela só tinha o poder de se regenerar e curar as outras cabeças mesmo. Isso faz Hajime e Yue mirarem seus ataques nela, porém as outras passam a defendê-la, e a vampira é atacada pela cabeça preta, que manipulava os sentimentos, que faz ela pensar que seria abandonada novamente. Contudo, Hajime a salva e lhe dá um beijo como prova de que nunca abandonaria ela. Em seguida, o garoto resolve usar a sua nova arma, a Shilagen, que demonstra ter um grande poder destrutivo, acabando com 3 cabeças da hidra de uma vez só, inclusive a branca. E com a parte responsável pela cura destruída, fica fácil para Yue acabar com as outras. Porém, quando o monstro parecia vencido, uma nova cabeça mais poderosa que as anteriores surge e desfere um poderoso ataque, ferindo Hajime gravemente após ele tentar proteger Yue. A garota resgata o amigo e tenta enfrentar a hidra, porém acaba sendo derrotada, e então ela começa a chorar, porque é exatamente o tipo de coisa que você tem que fazer em uma situação de vida ou morte. Nesse momento, ao perceber que não queria perder a companheira, Hajime desperta algo em seu interior, e com a ajuda da vampira consegue dar um fim à criatura, caindo exausto logo depois. Na cidade, a professora de Hajime, Aiko Hatayama, que também havia sido transportada para aquele mundo junto com eles, está conversando com o sacerdote Ishtar Langbard sobre ele querer mandar os alunos de volta para o labirinto, e o homem responde que não iria obrigar ninguém a ir lá, indo apenas aqueles que fossem voluntários. Depois, ele pede que a moça continue usando suas habilidades como fazendeira, pois aquilo era muito importante para a agricultura local. Então pulamos para os amigos de Hajime, sendo liderados por Kouka Amanogawa, já dentro do labirinto. Simultaneamente, Hajime desperta em uma cama abraçado com Yue no covil do dissidente, após a garota tê-lo levado para lá e cuidado das suas feridas. E vemos que o jovem havia perdido um olho na luta contra a hidra. Sem demora, os dois começam a explorar o lugar e percebem que ali tinha algo que simulava o céu do lado de fora da caverna. Em seguida, eles encontram uma mansão com vários quartos, e na sala principal acham o esqueleto de um homem sentado em uma cadeira. Hajime percebe um símbolo desenhado no chão que ele pensa que poderia ajudá-los a sair dali, e ao ativá-lo, uma gravação do Oscar Orcus, o criador do labirinto, surge, parabenizando o garoto por chegar até ali, e dizendo que lhe entregaria seus poderes, pedindo que ele não os usasse para o mal. Enquanto isso, muitos níveis acima, os amigos de Hajime enfrentam novamente o Behemoth, e demonstram quanto aumentaram seus poderes, ao vencer o monstro após uma breve luta. De volta a Hajime, ele recebe as memórias do Oscar, não esse Oscar, esse aqui, e conta para Yue que o homem não era um dissidente que lutou ao lado das entidades malignas, e sim um libertador. Então ele percebe que tinha ganho um novo poder de criar artefatos, e ele se oferece para ensinar a habilidade para Yue. Assim, a dupla enterra Oscar e toma posse da mansão usando o anel de seu ex-dono, e passam a estudar diversas magias contidas nos livros da biblioteca de Oscar, até que Yue encontra um livro que faz Hajime concluir que deveria buscar vencer os outros labirintos espalhados pelo mundo, para assim adquirir mais poder, para enfim voltar para casa. Desse jeito, 2 meses se passam, e a dupla constrói diversos armamentos e um braço para Nagumo. Tudo isso utilizando suas novas habilidades, deixando tudo
pronto para que juntos fossem para o novo mundo da superfície. Os dois chegam do lado de fora, justamente no local onde Shia Haulia, uma moça com orelhas de coelho, estava sendo atacada por um dinossauro de 2 cabeças. Ao vê-los, Shia corre para eles, dizendo que estava aguardando pela chegada deles, e pede que salvem a sua família, deixando os dois sem entender a situação. Nessa hora, o dinossauro tenta atacar os três, e Hajime dá um fim nele rapidamente, o que surpreende Shia. Em seguida, a moça coelho continua insistindo para que os dois salvem a sua espécie, contando que seu povo havia sido expulso de suas terras, e estava ameaçado por alguns monstros. Ela ainda conta que era a única de sua espécie que podia manipular mana, e por isso ela tinha a habilidade de ver o futuro, e foi assim que a jovem descobriu que os estranhos chegariam naquele local. Hajime então questiona o que ganharia caso ajudasse o povo dela, e a moça usa seus poderes para descobrir que a missão dele era ir para um local chamado de Grande Árvore, e se oferece para ser a sua guia, fazendo o rapaz enfim aceitar seu pedido. Logo, o trio chega até a aldeia de Shia, e Hajime começa a se livrar das diversas criaturas que assolavam o lugar, e vendo aquilo, os coelhudos pedem que o rapaz treine eles para que pudessem se defender sozinhos. Contudo, os seres não levam nenhum jeito para serem combatentes, até que Hajime resolve tacar o terror neles, e enfim consegue transformá-los em verdadeiros guerreiros. Após isso, a tribo coelho leva o rapaz até a Grande Árvore, onde ele encontra a entrada para o outro labirinto, que infelizmente estava selada, e para abri-la era necessário o Anel de Oscar, mais as relíquias dos outros labirintos. Então Hajime se despede do povo coelho, dizendo para que eles continuassem a treinar, pois um dia ele poderia precisar deles, e os deixa felizes com aquilo. A seguir, ele parte com Yue e Shia, que resolveu se juntar à missão deles, pois estava apaixonada por Hajime, para o desgosto da vampira, que havia perdido uma aposta contra a garota coelho, e se viu obrigada a levá-la. Um tempo se passa, e o trio encontra a entrada do labirinto de Milady Hysen, que ficava no desfiladeiro de Hysen. E lá dentro, eles enfrentam diversas armadilhas, mas não conseguem avançar muito, pois percebem que estão andando em círculos. Enquanto isso, no reino de Hailai, vemos Yuka Sonobe reunida com os demais aventureiros que tinham resolvido abandonar as missões, quando ela começa a falar sobre sua vontade de voltar a sair com os ex-companheiros. Porém, Yuka fala que não tinha coragem de retornar ao labirinto, e por isso iria ajudar a professora Aiko na fazenda. De volta ao labirinto, o trio enfim consegue avançar e encontra uma grande porta, enfrentando diversas estátuas de cavaleiros para que pudessem atravessá-la. E assim que eles conseguem, encontram a própria Milady Hysen, os aguardando na forma de um robô gigante, e então começam a enfrentá-la, unindo seus poderes para conseguirem atravessar a armadura extremamente dura do robô, e destruindo o cristal que o mantinha funcionando. Só que antes de partir, Milady conta que esperava que um dia Hajime se tornasse o deus assassino, e que ele destruísse os homens malvados para o bem daquele mundo. Desse jeito, o trio continua a avançar no labirinto para encontrar o poder antigo contido nele, e acabam encontrando Milady, dessa vez usando um corpo que parecia feito de marshmallow, e que entrega para Hajime um anel como o de Oscar. Depois, ela expulsa os aventureiros de lá por uma grande descarga, e eles vão até uma pousada próxima para descansarem e passarem a noite. Um tempo depois, vemos Yua Chong, o líder da guilda de aventureiros da cidade de Firen, pedindo que Hajime e suas companheiras encontrem um filho desaparecido de um conde local, que tinha ido junto com um grupo de aventureiros até as montanhas do norte para realizar uma pesquisa, e acabou sumindo. Porém, para aceitar a tarefa, Hajime impõe 2 condições. A primeira era que Yua confeccionasse placas de status para eles e suas amigas, e a segunda era que Yua deveria fazer tudo o que eles pedissem caso precisassem de sua ajuda, e o cara aceita. Desse jeito, Hajime parte com Shia e Yue, enquanto alguns de seus ex-companheiros estão ajudando a professora Aiko na fazenda. E na hora do jantar, eles vão até uma estalagem, onde são surpreendidos por Hajime, Shia e Yue, e a professora Aiko vai até o jovem emocionada com seu retorno. Porém, o rapaz não parece muito feliz, e a princípio tenta fingir que não era Hajime, mas acaba assumindo sua verdadeira identidade. Mesmo assim, ele não se mostra muito disposto a dar explicações para Sensei, e um cavaleiro se irrita com a forma como ele tratava Aiko. Então, um homem vai até a mesa onde eles estão e começa a insultar a Shia, sendo retaliado por Hajime, que lhe dá um tiro no ombro. Em seguida, ele fala que não tinha interesse em manter contato com os antigos amigos e pede para que eles não entrem em seu caminho, pois não hesitaria em finalizá-los, e aí ele vai embora. À noite, enquanto a professora Aiko está em seu quarto pensativa, Hajime vai até lá e conta para ela sobre eras atrás, quando os humanos e os demônios guerreavam, e alguns indivíduos perceberam que o deus daquele mundo usava as pessoas apenas como meros peões em um jogo maléfico. Assim surgiram os Libertadores, que buscavam derrotar o deus louco. Porém, a igreja fez as demais pessoas se virarem contra eles, e os Libertadores foram obrigados a se esconder nos labirintos. E lá, eles juraram passar seus poderes para quem fosse capaz de derrotar suas armadilhas, transformando a pessoa no deus assassino, que iria dar um fim na tirania do deus louco.
Depois que termina, Hajime se levanta para ir embora, e a professora revela que Kaori estava preocupada com ele, e o rapaz pede para a mulher avisar a moça para tomar cuidado com os amigos, pois um deles tinha tentado finalizá-lo no labirinto Orcus, e isso deixa Aiko horrorizada. Ao amanhecer, Hajime se encontra novamente com a sensei e seus ex-amigos, e Aiko diz que iriam com ele, pois ela queria saber mais sobre o que o aluno tinha contado para ela na noite anterior. Então Hajime conjura um hammer para acomodar todos os passageiros, e no caminho para as montanhas, ele fica sabendo que um de seus ex-companheiros chamado Yukitoshi Shimizu havia desaparecido. Em seguida, eles desembarcam, e Hajime usa alguns drones feitos com magia, que se conectam a um cristal que ele tinha no lugar do olho ferido, e assim eles encontram um local com restos de armaduras e o rastro de uma criatura gigante. E após isso eles continuam sua busca, encontrando Will, o filho do conde, em uma caverna atrás de uma cachoeira, e o jovem conta em desespero que tinha sido o único sobrevivente do ataque de um dragão negro. Pouco depois, o grupo está caminhando em um campo aberto, quando o poderoso dragão os ataca, e Hajime manda que seus ex-colegas saiam do caminho para não atrapalhar, e começa a enfrentar o cerco com Shia e Yue. Quando o trio consegue derrubar o dragão, Hajime fala que o único ponto fraco do monstro seria onde ele não tem escamas, e então acerta a parte sensível do bicho. Assim, a criatura começa a gritar de dor, revelando que era um dragão fêmea, e informando para os outros que atacou Will e seus companheiros por conta de estar sob o domínio de um homem misterioso, que a enfeitiçou enquanto dormia. Ela ainda revela que o tal cara pretendia reunir um exército de monstros e pede para ser poupada, para que pudesse ajudar a impedi-lo. Hajime se mostra contrário a poupar a vida dela, mas Yue o convence e ele retira a arma do corpo do dragão. E nessa hora, ele se transforma em Tio Claros, uma jovem bastante tarada, que avisa sobre o exército do homem misterioso estar indo naquele momento em direção a uma vila próxima. E Hajime usa seus drones para ver uma tropa de 60 mil monstros marchando. A princípio, o rapaz se recusa a enfrentar o exército, dizendo que sua tarefa ali era apenas resgatar o Will. Porém, a Sensei Aiko insiste e consegue convencê-lo. Então Hajime e seus companheiros começam a fortificar a aldeia e a evacuar mulheres e crianças. Na noite anterior ao ataque, Yuka vai até Hajime para agradecê-lo por tê-la salvo no labirinto Orcus, e o rapaz diz para a moça tomar cuidado durante o ataque. Em seguida, Tio aparece e pede para seguir Hajime em sua jornada após a batalha contra o exército de monstros, pois adivinhem só, ela estava apaixonada por ele como Yu e Shia. Logo, os inimigos começam a aparecer, e o aventureiro, com o intuito de aumentar a moral dos aldeões que se propuseram a lutar, fala que Aiko era a deusa da colheita, e que ele era seu protetor, e enquanto ela estava ali, eles não poderiam ser derrotados. Sem demora, a batalha começa, com Hajime, Yue, Shia e Tio na vanguarda, finalizando vários inimigos. Mas como seu número era imenso, o rapaz resolve ir atrás do homem misterioso que os controlava, para assim cortar a cabeça da Hydra. E aí ele acaba capturando o cara e o levando de volta até os companheiros. E nessa hora descobrimos que o homem misterioso era Shimizu, um membro do grupo que havia desaparecido. E quando questionam o porquê dele ter feito aquilo, o jovem diz que queria que vissem o quanto ele era bom. E ainda revela que em suas caminhadas pelas montanhas havia encontrado um demônio e feito um pacto com um ser, que consistia em finalizar a professora por conta dela ser uma ameaça maior que os heróis. Então ele captura a Sensei Aiko e a ameaça com uma agulha envenenada. Porém, ele é atingido pelas costas por um monstro montado em um dragão, e Hajime consegue acertar um tiro no ser, antes que ele conseguisse fugir. Depois, o rapaz vai até a professora que tinha sido tocada pela agulha envenenada, e enche a boca com a água do cristal sagrado que tinha levado com ele, e beija a professora para curá-la. Enquanto que Yue curava Shia, que tentou proteger Shimizu e também foi atingida pelo disparo do monstro. A seguir, a Sensei Aiko pede que Hajime ajude o garoto ferido, porém o aventureiro conclui que Shimizu era seu inimigo, e o finaliza a sangue frio, para o desespero da professora. Mais tarde, ao ir embora com as companheiras, descobrimos que Hajime tinha finalizado o ex-colega para que assim Aiko não se sentisse culpada pela morte dele e culpasse Hajime por aquilo. Distante dali, vemos um grupo de homens que havia sequestrado uma moça pertencente ao povo do mar. Enquanto isso, em Furhan, o grupo de Hajime recebe suas placas de nível ouro após retornarem com Will a salvo. E à noite, Tio sonha com seu pai lhe dizendo que um dia um ser capaz de enfrentar o Deus Louco surgirá. E então temos um salto no tempo, onde vemos a mulher se despedindo de seu povo e partindo, depois que o ancião da aldeia informou a ela sobre o Deus Louco ter invocado heróis de outro mundo. Ao amanhecer, Hajime vai até um aquário com Shia, onde conhecem Lima, um bizarro peixe com cara de gente, com quem o rapaz faz amizade e decide ajudar a fugir dali. Assim, ele e Shia libertam um peixe em um rio, e antes de partir, Lima avisa sobre uma jovem do povo do mar, que havia sido presa e vendida como escrava, e pede para que Shia tome cuidado. Em paralelo, Yue e Tio fazem compras na feira, e Hajime pressente algo nos esgotos da cidade. Ele vai até lá e encontra a moça do povo do mar, que descobrimos se chamar Mio. E Hajime e Shia levam a jovem para um lugar próximo ao rio, do lado de fora da cidade, e passam a cuidar dela. Depois, eles deixam Mio com os guardas da cidade, para que fosse devolvida para os
dos mares, já que o povo do mar eram criaturas protegidas pelo reino. No entanto, a menina não se mostra nem um pouco contente com aquilo, pois nesse pouco tempo havia se apegado a Hajime e começa a chorar, pedindo para ficar com ele e o chamando de irmãozão. Contudo, ele não demonstra se importar, e assim que os dois viram as costas, uma explosão acontece e Mil é novamente sequestrada, e os malfeitores deixam uma mensagem na parede, pedindo para Hajime que entregasse Shia em troca da menina. Desse jeito, o aventureiro começa a levar aquilo para o lado pessoal, e recruta as outras duas companheiras para que ajudassem a encontrar Mil. E no caminho, eles libertam algumas outras crianças que os sequestradores haviam levado, e quando Hajime enfim encontra Mil, ele finaliza o líder dos vilões e destrói o covil deles. Agradecida, a jovem diz emocionada que não tinha pai, e que Hajime poderia ser o seu papa, deixando o garoto desconfortável. E tudo fica ainda pior quando Yue, Shia e Tio veem a fofura da pequena, e resolvem que queriam engravidar de Hajime. Um tempo se passa, e Hajime e suas companheiras chegam em uma cidade, onde ele já tinha passado com seus ex-companheiros, o que lhe desperta algumas lembranças e o deixa triste. Mais tarde, o grupo vai até a guilda local, e conversam com Loa Bawaves, quando Kosuke Endo, um dos ex-companheiros de Hajime, aparece, pedindo ajuda para os outros amigos que estavam presos em um labirinto, e que tinham sido atacados por uma demônia chamada Keroya, usando seus poderosos monstros. Então vemos o grupo de aventureiros na caverna, ainda enfrentando as criaturas após Kouki recusar a proposta da demônia de se juntar a ele, e Suzu Taniguchi acaba recebendo um golpe fatal de um dos monstros. Assim, os jovens são obrigados a recuar até os níveis superiores, onde o Capitão Meld estava guardando um portal, e no caminho, alguns deles, liderados por Ryama, propõem aceitar o acordo com Keroya. Nessa hora, o Capitão Meld surge ferido, dizendo para eles fazerem aquilo e apenas focarem em sair dali vivos. E então ele é surpreendido pela demônia, que o golpeia pelas costas. Isso deixa Kouki extremamente raivoso, e ele libera um poder que quase finaliza o ser demoníaco. Porém, ele hesita ao ver um medalhão do demônio voar de seu pescoço, e o ser usa essa brecha para se recuperar, retalhando ferozmente os aventureiros. E quando tudo parecia perdido, Hajime enfim surge, surpreendendo a todos. Depois, ele parte para cima dos monstros sozinho, enquanto suas companheiras vão ajudar seus ex-amigos, que ficam espantados com o tamanho poder do Hajime. E durante a luta, ele acaba criando uma espada para que Shizuku ajudasse a defender os amigos, ao mesmo tempo em que as criações de Keroya não se mostram párias para os poderes de Hajime. Sem perda de tempo, ele domina a luta e passa a interrogar o ser demoníaco, descobrindo que os demônios extraíam seus poderes dos labirintos derrotados, e que eles usavam esse poder para criar seu exército de monstros. E após conseguir toda a informação que queria, Hajime finaliza Keroya sem demonstrar piedade, deixando os ex-companheiros chocados. A seguir, vemos que Shia conseguiu curar o Capitão Meld, usando a água do cristal sagrado, e Kaori desaba em prantos ao se desculpar com Hajime por não ter conseguido protegê-lo no labirinto Orcus. E no caminho de volta à superfície, Kouki começa a condenar a atitude de Hajime de ter finalizado a demônio a sangue frio, e o rapaz responde que não se importa em finalizar qualquer inimigo que encontrasse. Em seguida, ele ameaça o ex-colega para não ficar no seu caminho, e conta que só tinha ido até ali porque se sentia em dívida com Kaori. E ao chegarem na porta do labirinto, vemos que Loa havia reunido uma grande tropa de guerreiros para ajudar os aventureiros, pois não levava fé que Hajime resolveria a situação tão rapidamente. Então, ao ver que tudo tinha terminado, Kaori se declara para Hajime, dizendo que ia acompanhá-lo em sua jornada. No entanto, o garoto fala que não podia retribuir o sentimento dela, porque gostava de Yue, e mesmo assim a jovem não desiste dele, e insiste em acompanhá-lo, falando que faria ele se apaixonar por ela com o tempo, e isso cria uma rivalidade com a vampira. À noite, Shizuku tenta devolver a espada que Hajime tinha lhe dado durante a luta, mas ele diz para que ela ficasse com um presente, e nessa hora descobrimos que Shizuku também era apaixonada por Hajime, e pelo visto comer carne de monstro faz todas as mulheres do mundo se apaixonarem por você. Então na manhã seguinte, Kaori se despede da Shizuku e parte para uma nova jornada com Hajime e as outras 4 moças. Fala galera! Vocês teriam coragem de comer carne de monstro? E se vocês quiserem ver a segunda temporada de Arifureta aqui no canal, caprichem no like. E pessoal, eu estou com um novo projeto, sim, mais um canal. Dessa vez estamos passeando pelas terras dos games, e se você curtiu esse vídeo, com certeza vai gostar do Resumindo Games, onde vamos falar de vários jogos, contando suas histórias de uma forma bem dinâmica e imersiva para vocês. Então corre lá e aproveita para ver esse vídeo aqui, ou dá uma olhada nessas sugestões do Resumindo Animes. Muito obrigado por assistir e até o próximo.